Quando a gente pensa no começo da filosofia, um nome quase sempre aparece. Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga. É aquela história que todo mundo ouve na escola, né? Mas e se essa ideia de um único pai da filosofia for, na verdade, mais um mito dos nossos tempos do que uma verdade da antiguidade? E se os próprios gregos tivessem uma visão, olha, bem diferente? É isso que a gente vai investigar agora. Olhem só para este contraste. De um lado, um historiador super recente, em 2019, afirmando que os gregos e todo o mundo desde então consideram Tales o pai da filosofia. Mas aí a gente volta no tempo, para 1662, e encontra uma visão totalmente oposta, a de que a filosofia veio do Oriente e que os próprios gregos mais sábios reconheciam isso. Ué, como é que pode existir duas versões tão contraditórias sobre a mesma história? Então, fica a pergunta, quem é que está certo? E, mais importante, por que existe um desacordo tão profundo sobre a origem de uma das áreas mais importantes do pensamento humano? É essa a questão que a gente vai tentar desvendar. Para resolver esse mistério, a gente precisa fazer o que qualquer bom detetive faria: ir direto às testemunhas. E nesse caso, as testemunhas são as fontes mais antigas. O que os pensadores gregos, as pessoas que viveram mais perto da época de Tales, realmente disseram sobre ele? E o que a gente encontra é super interessante, principalmente pelo que não está lá. Antes de Aristóteles, parece que ninguém viu Tales como fundador da filosofia. Heródoto, o grande historiador, fala das conquistas militares e astronômicas dele, mas filosofia? Nada. Isócrates vai além. Ele dá o crédito a Pitágoras por ter trazido toda a filosofia do Egito para a Grécia. E Platão? Bom, ele menciona Tales como um dos 7 sábios, que era um grupo conhecido mais pela sabedoria prática, política, do que por criar uma nova disciplina. Ou seja, a imagem de Tales como ponto de partida não era nem um pouco consensual. E é aí que entra a figura central de toda essa confusão, Aristóteles. É a ele que muita gente atribui essa ideia do Tales como o primeiro. Mas para entender o que ele quis dizer, a gente precisa entender os termos que ele usava. Ele fazia uma distinção super importante entre os theologoi, que eram os pensadores tipo Homero, que usavam mitos para explicar o mundo, e os physiologoi, os filósofos da natureza, que investigavam o mundo natural. E essa distinção, pessoal, é a chave de tudo. E agora a grande revelação. Em nenhum lugar dos textos dele, Aristóteles chama o Tales, com todas as letras, de o primeiro filósofo. É isso mesmo. Essa ideia que a gente tem é, na verdade, uma simplificação gigantesca do que ele disse. E a prova está aqui, nas palavras do próprio Aristóteles. Ele diz: Tales, o fundador deste tipo de filosofia, diz que ela é a água. Prestem atenção nessas duas palavrinhas, deste tipo. Essa pequena qualificação muda tudo. Aristóteles não está coroando Tales como o rei de toda a filosofia. Ele está sendo muito específico, dizendo que Tales foi o pioneiro de um ramo da filosofia, a filosofia natural, o estudo da natureza. Ele foi um pioneiro? Sim, com certeza, mas de um tipo específico de investigação. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido que Aristóteles não o visse como o número 1 de tudo. Primeiro porque ele mesmo via ideias filosóficas nos poetas que vieram antes, como Hesíodo. Segundo, para ele, a filosofia natural era só uma parte do todo. Filósofos como Parmênides, por exemplo, não se encaixavam nessa caixinha. Terceiro, ele não viu uma ruptura total, mas uma continuidade. Ele chegou a dizer que quem ama o mito é, de certa forma, um filósofo, porque os dois começam com espanto, com admiração pelo mundo. E por último, a visão de história dele era cíclica. Ele acreditava que as grandes ideias eram descobertas e perdidas várias vezes, o que torna impossível existir um único primeiro. Então isso nos joga num mistério novo. Se os gregos antigos, incluindo o próprio Aristóteles, não viam o Tales como o primeiro filósofo, de onde diabos veio essa história? Como é que isso virou um fato que todo mundo aceita? Essa linha do tempo deixa tudo muito claro. Na Grécia clássica, gigantes como Platão e Aristóteles reconheciam a sabedoria que vinha do Egito e da Babilônia. Na era helenística, era super comum dizer que a filosofia começou bem antes de Tales. E essa visão durou séculos. Até no século XVII, como a gente viu, as origens orientais eram a norma. Mas aí, alguma coisa acontece. No final do século XVIII, a narrativa sofre uma virada de 180 graus. Completa, súbita, dramática. A história é literalmente reescrita. Agora, a gente vai mergulhar nas raízes dessa nova história. E ao fazer isso, a gente descobre um capítulo bem complicado, bem conturbado na maneira como a história é contada. E a verdade, como as pesquisas mais recentes mostram, é desconfortável. A história de Tales como o primeiro filósofo não foi redescoberta em algum texto antigo. Ela foi inventada. E foi inventada no século XVIII, com raízes em ideologias bem problemáticas daquela época.
E por que essa mudança aconteceu? Porque os filósofos europeus daquele período queriam criar uma história de origem que fosse puramente grega e, por consequência, puramente europeia. Foi uma maneira de reivindicar a filosofia como uma invenção exclusiva do Ocidente, apagando de propósito as conexões com o Egito e o Oriente, que até então todo o mundo reconhecia. Uma figura central nessa reescrita da história foi um historiador chamado Christoph Meiners. Ele foi um dos primeiros a defender com unhas e dentes que a filosofia começou com Tales. E é muito importante entender o contexto em que ele fez isso. Foi na mesma época em que começaram a surgir teorias que tentavam criar hierarquias entre os povos. Uma origem puramente europeia para a filosofia se encaixava como uma luva nessa agenda ideológica. Então a gente chega na pergunta final. E daí? Por que a gente deveria se importar com quem foi ou não o primeiro filósofo há mais de 2000 anos? A resposta diz muito sobre como a gente olha para a história e para o conhecimento em si. A grande lição aqui é a seguinte: a história do primeiro filósofo não é um fato puro e simples. É uma construção histórica que foi moldada pelos preconceitos e pelos interesses de uma época muito posterior. Isso nos mostra que a história nem sempre é um relato neutro do passado. Muitas vezes é uma história que o presente conta sobre si mesmo. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se uma ideia que parece tão fundamental como a origem da filosofia foi na verdade reescrita por motivos ideológicos, que outras verdades históricas que a gente aprende por aí também não merecem um segundo olhar, um olhar mais crítico?